Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos então ao quarto momento, né, desse curso livre Humanos e Humanidades, e é uma imensa alegria receber o professor Edemilson Paraná, né, que vai proferir, que vai apresentar a conferência com o tema Capitalismo, Financiarização e Tecnologia, né? O Edemilson Paraná é professor permanente dos programas de pós-graduação em Sociologia da UFC e em Estudos Comparados sobre as Américas da Universidade de Brasília. É professor também do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Atuou como pesquisador de pós-doutorado nos departamentos de Economia e de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília e como pesquisador bolsista no IPEA, né, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele é mestre e doutor em Sociologia pela UNB, com período sanduíche na Faculdade de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, e além de outros trabalhos publicados nas áreas de sociologia econômica, economia política e teoria social, é autor dos livros A Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional, publicado em 2016 pela Insular, livro que foi publicado também em inglês pela Brill em 2019 e pela Ray Market em 2020, e lançou recentemente Bitcoin, a utopia tecnocrática do dinheiro apolítico, pela editora Autonomia Literária, né? E vai publicar esse livro com o título Money and Social Power, A Study on Bitcoin, em 2021 pela Brill. Garanto que será um grande aprendizado acompanhar a conferência e agradeço demais ao Paraná, ao Edemilson Paraná, por sua completa solicitude e generosidade para participar do nosso curso livre, né? Saliento que no canal do Instituto Humanitas, né, a gente tem todos os outros as outras conferências do curso livre Humanos e Humanidades, assim como outras mesas, outros momentos promovidos pelo Instituto. Não deixem de acessar esse conteúdo e se inscrevam no canal para acompanhar as futuras atividades, né? Muito obrigado e uma ótima conferência a todas. Olá a todos e a todas, é um prazer enorme fazer parte, né, dessa brilhante iniciativa conduzida pelo Instituto Humanitas da UFRN, dessa série de cursos livres, né, Humanos e Humanidades. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre capitalismo, financiarização e tecnologia, que é o tema do meu curso livre. Antes de começar, eu aproveito para agradecer enormemente ao convite dos Humanitas, particularmente ao querido amigo e colega, o professor Lucas Trindade, a quem me trouxe pessoalmente esse convite. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme para mim poder contar com o espaço de vocês, a atenção de vocês para fazer essa discussão, que, claro, ao meu ver, é tão importante. Então, sem mais delongas, vamos à nossa conversa, né, sobre então, capitalismo, financiarização e tecnologia. Eu vou apresentar a minha tela, vou projetar a minha tela, porque eu acredito que seja necessário nessa nossa discussão algumas imagens, né, algumas que para mim vão ser importantes no sentido de contextualizar com dados e algumas evidências, alguns elementos do que eu vou trazer para vocês. Antes disso, deixa eu só tentar procurar a minha tela aqui. Só um momento. Eu acho que agora vai. Vamos lá. Agora sim. Acredito que agora deve começar a nossa apresentação. Ótimo. Vamos lá, então. A ideia, então, como vocês sabem, né, é conversar sobre o capitalismo contemporâneo à luz das dimensões da financiarização e da tecnologia, é um pouco do que eu pretendo enquadrar e trazer aqui hoje.
Começo dizendo que o meu esforço de discutir esse assunto com vocês, ele vai ser enormemente condicionado, é claro, pelas minhas próprias pesquisas e pela minha agenda mais ampla de pesquisa que envolve meus últimos trabalhos, né? O primeiro deles, publicado em livro A Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional, ele foi publicado em 2016 em português no Brasil pela editora Insular, depois foi publicado em outras duas edições em inglês nos anos 2019 e 2020, com o título Digitalized Finance, Financial Capitalism and Informational Revolution, como vocês estão vendo aí, e dando continuidade, digamos assim, a essas reflexões, levando ela para uma outra direção, para um outro aspecto, mas, em certa medida, também aprofundando alguns dos questionamentos que iniciam essa trajetória, esse novo livro que eu publiquei esse ano, né, o Bitcoin, a Utopia Tecnocrática do Dinheiro Apolítico, publicado pela editora Autonomia Literária, e já em preparação em duas edições, em inglês e em espanhol, a serem publicadas no próximo ano, agora de 2021. Bem, como eu estava dizendo para vocês, então, se trata de uma agenda de pesquisa, né, que eu venho conduzindo, e que está focada fundamentalmente, talvez pelo título das obras, aí já dê para ter uma breve noção disso, que está focado centralmente na análise, né, das transformações socioeconômicas do capitalismo contemporâneo, a partir da investigação do encontro entre finanças e tecnologia na conjuntura presente, né, enquadramento justamente que eu dou a esse curso livre, né, portanto, uma atenção, um cuidado, né, um enfoque aos fatores objetivos e subjetivos dessa dinâmica, dessa relação complexa, então, que vincula finanças e tecnologia na reconfiguração do capitalismo contemporâneo. É claro que pensar esse problema é pensar ele necessariamente a partir de um esforço multidimensional, que envolve e que toca, como vocês vão ver, espero, a dimensão da economia, da política, da sociedade, um esforço que deve ser também necessariamente, dada a própria natureza desse objeto, né, interdisciplinar, entrecruzando aí as disciplinas e subdisciplinas da economia política, da sociologia econômica, num diálogo sempre aberto com a teoria social, com a sociologia da ciência e da tecnologia, mas também, de maneira mais residual, em conversações com a filosofia, com o direito, com a ciência política, né? Portanto, um esforço, ao mesmo tempo, multidimensional e interdisciplinar, de investigação de objetos situados, portanto, nessa interface entre finanças e tecnologia na conjuntura presente, né? Isso nos possibilita, e é algo que eu venho trabalhando, particularmente nos meus trabalhos mais recentes, uma compreensão dos processos de financiarização, que eu vou descrever em mais detalhe, né, ao longo da nossa conversa aqui hoje, dos processos de financiarização e de plataformização, toda essa reconfiguração econômica da nova economia das plataformas, desse novo modelo de negócios e de organização da atividade econômica que vem emergindo desde então, pensar esses dois processos como fenômenos interligados, emanados, como fenômenos, por assim dizer, gêmeos, né? Quer dizer, o setor financeiro, ele aparece como ponta de lança de uma série de aplicações tecnológicas. Em outra via, não é possível pensar a dinâmica da plataformização, dos novos negócios digitais, da digitalização ampla da economia, sem pensar, é claro, na própria financiarização, no próprio processo geral de reconfiguração do capitalismo que tem a ver com a constituição de um regime de acumulação com dominância da valorização financeira. Um exemplo importante é o caso dos algoritmos, né? Muito se fala dessa economia dos algoritmos, da algoritmificação de tudo, né? E, bem, pouca gente sabe que esse processo ele acontece de maneira relativamente tardia no Vale do Silício, né? As empresas como Google, como Facebook, as grandes empresas do Vale do Silício,
entram nessa rota fundamentalmente a partir da segunda metade da primeira década do século XXI, né? A partir dos anos 2005 a 2010, e o processo começa a acelerar, sobretudo, a partir de 2010, né? O que pouca gente sabe, como eu estou dizendo, então, é que isso está ocorrendo desde a década de 80, em certo aspecto, no mercado financeiro, né? Com os algoritmos computacionais de negociação, com a automação das negociações nos mercados de capitais. Portanto, é um processo antecipado e, de certo modo, né, produzido de maneira pioneira em Wall Street antes do que no Vale do Silício, diferentemente do que grande parte das pessoas pensa. Eu vou, como eu disse, descrever melhor esse processo e contextualizar ele à luz dessas transformações que eu estou buscando apontar aqui, né? Portanto, se trata fundamentalmente de pensar as afinidades estruturais entre o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação e o processo mais amplo de integração, liberalização e abertura dos mercados em nível global. É fundamentalmente isso, claro, né, em objetos distintos, olhando para dinâmicas próprias e situadas desses objetos, que eu estou fazendo nesses dois trabalhos, né? O desdobramento, primeiro, da digitalização das finanças, do mercado de capitais, em sentido mais amplo, e da digitalização do dinheiro, com o caso das criptomoedas e do Bitcoin, né? E a ideia aqui, né, de novo, algo que está intimamente vinculado ao que eu acabei de descrever, e a hipótese que eu venho desenvolvendo, levantando evidências e mobilizando nesses trabalhos, é justamente que o desenvolvimento dessas tecnologias da comunicação e da informação, né, vamos pensar telefonia móvel, satélite, intercomunicação de alta velocidade, enfim, toda essa revolução dessas tecnologias que ocorrem, sobretudo, a partir da década de 70 e 80, mas com seus primórdios aí, né, na computação, nas décadas de 40 e 50. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias, mais tarde a internet, né, enfim, o desenvolvimento das TIC, dessas tecnologias, acelera, intensifica e dá base técnico-operacional às dinâmicas de reestruturação e transnacionalização da produção, de financiarização e neoliberalização, que avançam com maior intensidade a partir das décadas de 70 e 80, quer dizer, o processo de robotização, de automação, a construção da microeletrônica, da revolução microeletrônica. Isso é fundamental, a possibilidade da constituição de empresas em rede, de uma comunicação mais eficiente, mais rápida entre matriz e filial, e, portanto, um processo fundamental, a transnacionalização econômica, a reestruturação produtiva, mas, é claro, naturalmente, a própria financiarização, na medida em que aprofunda, intensifica e dá base para a desregulamentação, interconexão e o aprofundamento da velocidade de comunicação entre os mercados de capitais no mundo todo, o que facilita enormemente a aceleração e a velocidade da transação de bens, serviços, pessoas, mas, sobretudo, que é o que importa aqui, de capitais. Portanto, pensar, como eu venho tentando fazer, né, eu falei do meu livro de 2016, o casamento entre capitalismo financeiro, de um lado, e revolução informacional do outro, algo que se entrecruza, e eis porque, então, eu tenho me dedicado à investigação desses objetos em tecnologias cognitivas, né? Ou seja, tecnologias, que é o caso das TICs, que trabalham fundamentalmente na reconfiguração das dinâmicas de tempo e espaço, algo que é absolutamente fundamental, estratégico, né? Central para a possibilidade de surgimento de novas inovações financeiras, como as inúmeras inovações financeiras que a gente tem visto aparecer nos últimos anos, e sem as quais o processo de aprofundamento da dinâmica de autonomização do capital fictício, da financiarização em sentido amplo, não podem ocorrer, né? Então, a própria base técnico-operacional tem a ver com essas tecnologias cognitivas que abrem possibilidade para essas inovações financeiras, sejam elas institucionais e não só tecnológicas, mas também institucionais, que, por sua vez, digamos assim, fortalecem, né, dão base
e ensejo ao processo de financiarização. Em sentido mais amplo, ainda que naturalmente, eu vou descrever isso em mais detalhe, não sejam, claro, a causa fundamental desse processo mais amplo, que é ele mesmo multicausal, sobredeterminando dimensões as mais diversas, como a gente vai ver. Um exemplo particularmente significativo disso é a própria história da internet, né? O próprio surgimento e desenvolvimento da internet. A internet, ela é uma tecnologia, digamos assim, que ela emerge como algo relativamente imprevisível e imprevisto e vai tomando a configuração que tem hoje a partir da composição de dimensões as mais diversas, né? A ação da comunidade científica e acadêmica estadunidense, particularmente no Vale do Silício, que se engaja em redes de troca de informação científica e, por meio disso, começa a produzir os primórdios do que é a internet, algo, claro, largamente amparado, apoiado, patrocinado pelo setor militar estadunidense, que produz um enorme projeto de construção de uma rede, né, subterrânea de comunicação absolutamente inédita no contexto da Guerra Fria, para proteger as comunicações civis e militares estadunidenses, o caso da chamada ARPANET, né, que é como costuma ser o caso nos Estados Unidos, né, um processo de colaboração acadêmico-militar, claro, algo que é largamente reconfigurado, reapropriado, reconstruído e reconstituído por todo um espaço ideológico contracultural de geeks, programadores, hackers, né, que se juntam a esse ecossistema que vai dando surgimento paulatino ao que vem a ser a internet, que por fim acaba privatizada na década de 90, assume antes disso um protocolo, né, de troca de informações, o WWW, do Tim Berners-Lee, etc., a própria possibilidade ali da rede, né, e passa, então, por um processo de privatização na década de 90, por um processo de oligopolização paulatina e militarização nos anos 2000 em diante, para chegar nessa configuração que a gente conhece hoje, né. Outro exemplo importante, né, dessa sobredeterminação de dimensões diversas na constituição desse desenvolvimento tecnológico relativamente contingente e imprevisível, mas perpassado, construído, em certa medida determinado por tendências estruturais, né, materiais, econômicas e políticas absolutamente significativas, é o caso das criptomoedas e do Bitcoin, que eu não cito por acaso, né, é justamente o objeto do meu último trabalho. Eu não vou... Essa exposição aqui não vai se delongar nessa questão das criptomoedas em específico, né? A ideia é outra, é debater, como vocês sabem, a relação entre capitalismo, financiarização e tecnologia. Então, eu vou me dedicar fundamentalmente a isso, mas certamente as criptomoedas, o Bitcoin, servem como um exemplo, então, que nos possibilita refletir com clareza o que é esse entrecruzamento, essa contraposição, essa sobreposição ou sobredeterminação, esse seria o termo mais preciso, conceitualmente, a se adotar, entre aspectos diversos na composição concreta de um desenvolvimento tecnológico, né? Pensemos aí, como eu dizia, o desenvolvimento das criptomoedas, do Bitcoin, ele depende de um conjunto de andamentos diversos de ordem cognitiva, como os avanços da criptografia, da matemática dos algoritmos, de ordem material tecnológica, o próprio desenvolvimento e o espraiamento da internet pelo mundo, o aumento exponencial da capacidade de processamento computacional, né? Alguns aí talvez já ouviram falar da lei de Moore, que a cada 2 anos, né, tem se observado dobrar a capacidade de processamento computacional, em consonância com a diminuição do tamanho dos transistores, dos chips, etc. E, claro, elementos de ordem político-ideológica, né? A constituição de um movimento de hackers, cyberativistas, criptoanarquistas, cypherpunks, que imprimem nesse processo as suas crenças, as suas utopias, os seus valores, as suas visões políticas e assim por diante.
né? E claro que no meio desse processo, uma série de desdobramentos, de novo, né, de tensões estruturais vão se fazendo vistas, né, demonstrando que se há uma contingência, se há, sim, uma certa imprevisibilidade no desenvolvimento dessas tecnologias, há também um conjunto de tendências relativamente mapeáveis e previsíveis, né, como no caso da internet, uma tecnologia que emerge de maneira relativamente livre, colaborativa, descentralizada, coletivista, igualitária, e que se desenvolve a partir de um processo crescente de oligopolização, de militarização, algo intimamente vinculado aos desenvolvimentos econômicos, né, dessa fase do capitalismo que a gente vive, a concentração econômica, o processo de desmaterialização geral de uma série de controles e processos burocráticos e assim por diante, né? As próprias crises econômicas, como o caso da crise de 2008, e assim por diante. E aí, eu acho que para a gente entrar já mais propriamente no objeto desse curso livre em si, né, Capitalismo, Financiarização e Tecnologia, é interessante a gente retomar, talvez, aqui um conjunto de referências teóricas que me parece absolutamente fundamentais para pensar esse problema, e que talvez nos ajudem, por meio de algumas epígrafes, a situar do que se fala, né? O Marx e o Engels, no Manifesto do Partido Comunista, têm uma imagem, apresentam, né, um conjunto de imagens absolutamente fascinantes, e dentre elas, essa daqui, né, que me parece central para pensar o que é o capitalismo. Esse modo de produção que vive da constante revolução de si mesmo, né, que vive, como dizia também o Schumpeter, dessa destruição criativa, ou dessa criação destruidora, né, que vive de retirar o chão debaixo dos próprios pés a todo momento, né. Dizem o Marx e o Engels no Manifesto, a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as épocas precedentes. Então, certamente, essa é uma forma muito interessante de enquadrar essa necessidade fundamental da inovação, do desenvolvimento tecnológico, da disrupção que perpassa o capitalismo, né? E entrando numa dimensão mais específica, né, quando eu falava das tecnologias cognitivas, do impacto fundamental dessas tecnologias nas dinâmicas de tempo, espaço, eu acho que há outras duas passagens aqui que ajudam a gente a situar, né? Primeiro, o Karl Marx nos Grundrisse, quando aponta que, cito, né, aqui as aspas que vocês estão vendo, né, enquanto o capital, por um lado, deve tender a destruir toda barreira espacial oposta ao comércio, isso é, ao intercâmbio, e a conquistar toda a terra com o mercado, por outro lado, tende a anular o espaço por meio do tempo. Isso é, reduzir ao mínimo o tempo tomado pelo movimento de um lugar ao outro. Quanto mais desenvolvido o capital, quanto mais extenso é, portanto, o mercado em que circula, mercado que constitui a trajetória especial de sua circulação, tanto mais tende simultaneamente a estender o mercado e a uma maior anulação do espaço através do tempo, né? Parece quase presciente, né? O David Harvey, na condição pós-moderna, apresentando a tese fundamental do seu trabalho, sustenta que há algum tipo de relação necessária entre a ascensão das formas culturais pós-modernas, a emergência de modos mais flexíveis de acumulação do capital e um novo ciclo de compreensão do tempo e espaço na organização do capitalismo, tese essa que eu sigo, claro, porque me parece bastante forte, produtiva, heuristicamente dizendo, para mapear e compreender o problema que eu estou tentando discutir com vocês aqui hoje, né? Bem,
Sendo esse o caso, então, me parece fundamental fazer uma contextualização. Ela é em si mesma relativamente intrincada, mas eu vou buscar fazer isso da maneira mais breve possível, né? E essa configuração diz respeito à reconfiguração do capitalismo a partir da década de 70. Né? O que eu digo quando eu estou dizendo dessa reconfiguração que eu venho mencionando desde o início da minha apresentação. Estou falando fundamentalmente da crise, da emergência de uma nova forma de organizar em sentido amplo a gestão da acumulação capitalista a partir da crise do modo de regulação keynesiano-fordista, vigente no pós-guerra, nos chamados 30 anos gloriosos ou 30 anos dourados, que vão aí do final da Segunda Guerra até o começo da década de 70, ou chamado capitalismo regulado, ou o capitalismo enraizado, um período de alto crescimento mundial, de uma presença importante do Estado na gestão do conflito capital-trabalho, a gestão da relação salarial, num posicionamento relativo da relação entre iniciativa privada, poder público e cidadania, ou entre Estado, capital e trabalho, Portanto, um arranjo que entra em crise, fundamentalmente na virada da década de 60 e 70, e todas as tensões que esse período aponta, inclusive socialmente, tem a ver com essa crise. Vamos pensar na irrupção global de 68, em vários lugares do mundo, não só no Maio francês. É um período que faz encontrar uma série de acontecimentos, como a chamada estagflação, verificada em vários dos países europeus naquele momento, mas não apenas, o choque do petróleo de 73, em suma, uma série de elementos que apontavam para uma crise de acumulação, algo que se expressa objetivamente numa reconfiguração regulatória ou regulacional que vai ocorrendo, então, nesse momento, com o fim do padrão ouro, com a revogação de uma série de cláusulas do Acordo de Bretton Woods, uma mudança significativa nos mecanismos globais de governança. E esse é um processo que digamos assim, intimamente vinculado a um conjunto de transformações, digamos, mais tectônicas, que estão acontecendo nesse momento, vinculados a essa crise de acumulação, como a reestruturação produtiva, da qual eu mencionei antes, a emergência da computação, do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, algo que tem um impacto na própria dinâmica da produção, da fábrica, da organização do trabalho, a transnacionalização produtiva, a isso relacionada, a constituição e a possibilidade da constituição em outro patamar de empresas em redes, um novo paradigma administrativo que emerge com a chamada revolta dos acionistas, que passam a ter uma proeminência cada vez maior na definição do rumo administrativo das empresas, a constituição da chamada empresa flexível, com baixos estoques, rápida capacidade de mobilização dos seus recursos, inclusive da sua força de trabalho, algo que se expressa nos chamados modelos do orronismo, do toyotismo, com o just-in-time, toda uma nova forma de gestão da relação de trabalho e da produção, e, claro, algo que, em outra dimensão, está intimamente vinculado à pressão que vai se consolidando e se materializando paulatinamente pela liberalização, desregulamentação e integração financeira em todos os níveis, algo que aprofunda a velocidade e a versatilidade para a circulação de capitais e que, claro, faz crescer sempre mais a importância política e social do dinheiro e das finanças, algo que vai possibilitando, então, caso se queira falar do ponto de vista mais conceitual do que significa, abrindo espaço para a autonomização relativa crescente do capital fictício.
né, que é o que caracteriza, desde o ponto de vista que eu adoto, o significado mais conceitualmente rigoroso do que é financiarização, ainda que, claro, a financiarização é a constituição de um regime de acumulação com dominância da valorização financeira, envolva todo um novo modo de regulação, a forma de articulação da relação entre trabalho e capital, e que está perpassada por todos esses processos que eu estou descrevendo aqui naturalmente. Né? Algo que eu volto a dizer, né? Deve ser pensado de forma multidimensional, interdisciplinar. Claro que isso aqui fica evidente, perpassa dimensões da vida social inúmeras, né? Política, econômica, ideológica, social, afetiva, subjetiva. Há uma série de discussões na literatura que vem explorando isso largamente. Né? Claro que a isso está vinculado o chamado processo de globalização ou de mundialização, largamente discutido desde então, para falar de uma dimensão mais específica e concreta desse processo, uma maior circulação de bens, de serviços, de pessoas, né? Um aprofundamento dos fluxos de comércio internacional, de liberalização comercial, uma série de novos acordos de livre comércio, acordos comerciais, acordos de propriedade intelectual que vão reconfigurando, né, esse espaço global de produção, circulação e consumo que emerge dessa mundialização financeira, também chamada de globalização. E, claro, né, como eu disse, das novas expressões político-jurídicas e ideológicas desse processo, né, qual seja o neoliberalismo, a neoliberalização das sociedades, né, uma forma, né, uma forma nova de construir a relação entre Estado, mercado e sociedade, que tem a ver com a diminuição do Estado social e do Estado diretamente engajado na atividade econômica, junto da sua ampliação do Estado penal, quer dizer, o Estado ele é refuncionalizado à luz das novas necessidades do capital, né? Os circuitos da dívida pública passam a cumprir um novo papel na dinâmica de financiarização. O Estado ele é, né, ele mesmo um agente ativo no processo de financiarização, se recoloca do ponto de vista do controle, da coerção social, e assume também um papel ativo na constituição de um processo de subjetivação neoliberal, por assim dizer, né? Vamos lembrar da chegada ao poder do Pinochet no Chile, da Margaret Thatcher no Reino Unido, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, que trazem consigo toda uma reconfiguração, uma viragem, né, na ação das elites políticas e econômicas, das burguesias, na sua postura quanto à repressão do trabalho, ao controle do Estado e à própria disputa das consciências, né? Num processo que caminha cada vez mais no aprofundamento da concorrência generalizada em todos, na individualização, na atomização crescente, a ideia, né, de pensar o indivíduo como capital humano, que se valoriza, a empresa de si, a ideologia do empreendedorismo, quer dizer, há toda uma literatura importante que vem debatendo esses efeitos e que estão intimamente vinculados a essa reconfiguração do capitalismo a partir da década de 70. Né? E, claro, os impactos diversos na organização político-social, na organização do trabalho, né, na própria mobilização política, na natureza dos partidos políticos, das organizações da classe trabalhadora, dos novos atores políticos que emergem com novas pautas e assim por diante. Né? Portanto, uma transformação de grande monta, como vocês estão vendo. A partir dessa contextualização, fica mais, digamos assim, ao meu ver, o terreno fica mais preparado para a gente olhar para esse problema específico, né, que é a relação entre financiarização e tecnologia, o que nos possibilita, então, olhar de outra forma para alguns desdobramentos, né, e enquadrar esses desdobramentos do desenvolvimento dessas tecnologias da informação e da comunicação desde então. Veja que eu acabei de descrever para vocês uma mudança que definitivamente não poderia ter ocorrido apenas
pela implementação dessa ou daquela tecnologia, ou daqueles conjuntos, de um conjunto de tecnologia quaisquer, né? Seria incorrer em determinismo tecnológico, dizer algo dessa natureza. Agora, é evidente, né, que essas tecnologias cumpriram um papel fundamental no amparo técnico-material, né, produtivo, institucional, nesse processo que eu acabei de descrever, particularmente no que diz respeito à reconfiguração da dinâmica econômica estrito sensu, né, a lógica da produção, do consumo, da circulação, né. Portanto, o que está acontecendo nesse momento, como eu disse, é um aprofundamento do poder computacional e das tecnologias de conectividade, né? Avança a digitalização, a automação, aparece a possibilidade mais contemporaneamente da inteligência artificial, né? Alguns discutindo, inclusive, uma nova revolução industrial, a emergência da indústria 4.0, que vai redesenhar completamente a lógica da dinâmica de acumulação capitalista, todo um debate muito profundo sobre isso, mas que, claro, é uma evidência de que as coisas estão sendo colocadas, a própria discussão está sendo colocada já em outro patamar, né? Emerge junto disso, evidentemente, novas formas de precarização, e eu friso isso, né, tecnológica do mercado de trabalho, né, chamada gig economy, e, claro, dando uma configuração nova para um processo antigo, né, que é a interconexão, né, a inseparabilidade entre controle da produção, do processo de trabalho e controle da subjetividade. Né, quer dizer, a toda forma de acumulação, de gestão da acumulação capitalista, corresponde uma forma de controle social, necessariamente. Né, portanto, se trata de pensar, à luz das transformações das formas de controle social, a reconfiguração das formas de produção e da reconfiguração das formas de controle da produção em relação ao controle social e das formas de subjetivação, de produção e controle da subjetividade. Né? Outro fator significativo em meio a esse processo é a própria entrada da China, né, como um grande ator no capitalismo mundial, né, que ampara esse processo, ainda que de maneira silenciosa inicialmente, mas agora de maneira muito estridente e muito clara para todos nós, a importância da China, então, em todo esse processo de mundialização financeira, de transnacionalização produtiva, de interconexão financeira que possibilita a colonização de novas áreas do globo por capitais que antes estavam represados por razões políticas, institucionais e econômicas nos seus países de origem, e assim por diante. Né? Cumpre um papel absolutamente importante a entrada da China no capitalismo mundial. E uma entrada por meio de um processo muito significativo, né, nos seus impactos, né? Talvez seja um paralelo na história do capitalismo. E, claro, né, um processo de aprofundamento e esse desenvolvimento tecnológico também caminha nessa direção, reforça e é reforçado por esse processo de oligopolização, de monopolização, de concentração econômica, material, de explosão da desigualdade em sentido amplo, né, e das próprias tecnologias em si, como é o caso da internet. Como eu disse para vocês, emerge como um espaço colaborativo, descentralizado, coletivista, afeito à lógica deliberativa e científica, e caminha cada vez mais na direção da oligopolização, da monopolização, da militarização, da individualização, da mercantilização, do controle dos dados, das informações que caminham, parece, essa é uma questão que está em aberto, mas que vem sendo discutida por fim da privacidade, né, até como horizonte jurídico normativo do Estado de Direito e assim por diante. Né. Portanto, em questão está fundamentalmente com esses trabalhos que eu venho desenvolvendo, à luz dessa contextualização que eu acabei de apresentar e desses desdobramentos sobre os quais a gente acabou de refletir,
o papel das tecnologias da informação e da comunicação, então, no processo de financiarização da economia mundial, algo que, ao meu ver, vinha sendo não devidamente enquadrado, aprofundado e discutido até então, né? Às vezes eu acho que parte considerável da literatura toma isso como dado, né? E, ao meu ver, é preciso dar mais atenção a esse aspecto, né? Um aspecto que, do ponto de vista abstrato, teórico, mais amplo, tem a ver com a própria relação simbiótica do desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? A natureza da tecnologia, do seu conteúdo social, que muitas vezes é dado, né, de barato nas discussões, pensar a neutralidade ou não neutralidade da tecnologia em relação à sociedade, a sua autonomia ou não autonomia, né? E, claro, o que a tecnologia tem a ver, conforme aquela epígrafe inicial que eu trouxe para vocês no manifesto, com essa reconfiguração, com esse movimento contínuo e constante de reconstrução do modo de produção capitalista sobre os seus próprios escombros, né? Essa capacidade de ser o mais revolucionário dos modos de produção até então existentes, porque é o único que vive da constante revolução de si mesmo. Ao meu ver, a tecnologia, a inovação, cumpre um papel absolutamente fundamental na possibilidade da construção e da constituição de uma sobrevida ao capitalismo à luz dos limites que ele enfrenta, né? De um lado, a tecnologia, de outro, o crédito, né? São fontes de expansão, de encaminhamento, de contradição, né? de possibilidade de reconfiguração do capitalismo, junto, é claro, das lutas sociais e políticas, das novas formas institucionais e organizacionais, mas é claro que finanças de um lado, crédito, dinheiro e tecnologia do outro são duas dimensões fundamentais para pensar essa natureza revolucionária, por assim dizer, do capitalismo como modo de produção. Entrando, então, na nossa discussão, né, numa dimensão, descendo, né, na especificidade da nossa discussão, eu acho que é fundamental, então, trabalhar com uma definição clara de financiarização. Sendo esse o caso, aqui está a definição de financiarização que eu mobilizo para pensar esse problema, né? Claro que ela dialoga com uma série de autores, eu discuto vários deles ao longo dos meus trabalhos, mas ela deve muito, particularmente, a esse economista marxista francês chamado François Chenet, né? Que pensa a financiarização não só como ou fundamentalmente, como uma proeminência da finança em relação à lógica produtiva, ou como uma sobreposição de uma pela outra, ou como uma pura autonomização de uma pela outra, mas como um processo de reordenação lógica geral da acumulação de capital, aí sim, em prol da valorização financeira, ou seja, da submissão do processo produtivo como um todo, e isso é especialmente importante, aos objetivos e modos de funcionamento da finança. Quer dizer, não é que a produção não importa, né, gente? Isso precisa ficar muito claro. Mas é que a finança, ela reconfigura cognitivamente a própria lógica da produção. Sob essa definição, então, esse processo ele pode ser explicado contemporaneamente por três tendências fundamentais, né? A autonomização relativa da esfera financeira em relação à esfera da produção e ao controle do Estado, pelo fetichismo próprio das formas de valorização do capital de natureza financeira, devido ao seu caráter altamente abstrato e fictício. Eu acredito que, ao longo da exposição, isso vai ficar ainda mais claro, do ponto de vista concreto, pelas evidências que eu vou trazer, pelo crescente poder dos operadores financeiros de traçar os contornos e os rumos da economia como um todo, portanto, um desdobramento político absolutamente central, né, na medida em que, por meio desse poder, decidem quais agentes, quais países e que tipo de transação podem entrar ou não na mundialização financeira, né? Portanto, três tendências aí fundamentais para que a gente possa visualizar o que é a financiarização à luz dessa definição, né?
de um processo de reordenação lógica geral da acumulação de capital em prol da valorização financeira. Aqui está uma primeira forma, talvez, de visualizar esse processo, né, de visualizar, em parte, esse processo. Esse gráfico aqui, né, esse jacaré aí abrindo a boca, é um gráfico que dá conta, de certo modo, da chamada financiarização, né? Veja a relação entre a riqueza fictícia, de um lado, o estoque mundial de ativos financeiros, e a renda real mundial, né, chamado PIB mundial, vai lá, em trilhões de dólares. Né? Vejam vocês, a partir da década de 80, eles caminham mais ou menos juntos, e o modo de como o valor dos ativos se descola brutalmente da riqueza real do PIB mundial. Né? O estoque mundial de ativos financeiros, então, vai caminhando e se descolando desde então, de uma maneira muito rápida e intensa. Né? Não sem deixar de produzir desequilíbrios os mais diversos, crises como a crise de 2008 e assim por diante. Entendido, então, o que é financiarização, entendido esse processo mais amplo de reconfiguração da dinâmica capitalista nas últimas 5 décadas, né, que nos traz, então, ao ponto em que nos encontramos. E tentando pensar, a partir dessa compreensão, a relação entre finanças e tecnologia, e mais particularmente, o papel das tecnologias da informação e da comunicação no processo de financiarização da economia mundial, eu cheguei, né, como produto dessa investigação, ao que eu passei a chamar de finança digitalizada, né? A constituição paulatina de um complexo global, né, um complexo técnico-operacional de gestão da circulação, acumulação e valorização do capital financeiro por meio de recursos tecnológicos automatizados de ponta que aceleram a compressão dos fluxos de espaço-tempo, né, na via das tecnologias cognitivas, conforme eu descrevi, para a exploração de ganhos financeiros por meio de especulação e arbitragem de papéis, moedas e outros ativos. Né? Quer dizer, a tecnologia a serviço da dominância da valorização financeira, a serviço da financiarização, na medida que encurta, acelera, né, e aprofunda os processos de especulação e arbitragem de papéis, moedas e outros ativos numa velocidade sem precedentes. Né? Aí é que aparece, então, uma forma, talvez mais clara, de tentar dar contorno, né, mais concreto a esse processo na Constituição, na definição do que eu chamei, então, de finança digitalizada. Os argumentos centrais eu vou tentar resumir aqui, eu já estou me delongando na apresentação, não quero ultrapassar o tempo do qual eu disponho, né? Então vou apresentar de maneira muito rápida quais são os argumentos fundamentais que perpassam essa investigação em torno e as conclusões dessa investigação em torno da finança digitalizada, né, que depois eu desdobro numa nova leitura da digitalização do dinheiro no meu último livro com o Bitcoin e as criptomoedas. Né. É claro que nos 2 livros eu trago fartas evidências, dados, resgato historicamente processos, debato teoricamente a melhor conceitualização, é algo que eu definitivamente não posso fazer aqui. Portanto, claro, convido a todos e a todas a conhecerem os artigos e os livros nos quais eu me dedico a aprofundar, esmiuçar e ancorar empiricamente todas essas evidências, ainda que eu tente fazer isso um pouco aqui, né? Bem, então vamos lá. No bojo, então, da globalização financeira, essa que eu descrevi há pouco, o acelerado desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação tem feito, é o que eu argumento, aprofundar e fortalecer o processo de financiarização da economia mundial.
Em alguma medida, essa afirmação ela parece prosaica, né? Parece meio óbvio, mas ela caminha na contramão de uma série de afirmações bastante celebracionistas, otimistas e relativamente utópicas no sentido negativo, fraco do termo, né, ingênuas, por assim dizer, sobre a natureza da revolução informacional, né, que a alguns apareceu como uma possibilidade de emancipação do trabalho, de libertação política e social, de redesenho das hierarquias realmente existentes. Ora, em certo aspecto, ela foi isso, né, mas ela não deixou de servir fundamentalmente a essa tendência estrutural que é, digamos assim, a coluna vertebral do processo de reconstituição do capitalismo mundial nas últimas 4, 5 décadas, que é esse capitalismo neoliberal, esse capitalismo financiarizado. As TICs não atuaram na contramão desse processo a despeito das suas tensões, contradições e disputas, né? Portanto, o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação nas últimas décadas, entre outras coisas, ao meu ver, menos nevrálgicas como essa, esse desenvolvimento, ao possibilitar a compressão dos fluxos de espaço-tempo em um quadro de desregulamentação dos mercados, tem contribuído para subordinar a lógica da acumulação produtiva, a lógica da acumulação financeira, que é, como a gente acabou de ver, precisamente o que caracteriza conceitualmente a natureza do processo de financiarização. Portanto, como eu disse antes, eu acho que agora fica um pouco mais claro, espero, o que eu quis dizer quando eu falava isso. É claro que esse processo todo, ele não existe, processo de financiarização, mais especificamente, mais de reconfiguração do capitalismo em sentido mais amplo, é claro que ele não existe apenas por conta do desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Mas, ao mesmo tempo, o processo de financiarização ele não poderia, nesse quadro, ser gestionado como tal sem o auxílio dessas tecnologias. Né? Sem o auxílio desses mecanismos, vários ativos, instrumentos financeiros, eles não existiriam ou eles simplesmente não poderiam ser negociados da maneira que são nos mercados do século XXI. Né? E, portanto, não seria dada a margem necessária, do ponto de vista material e técnico, de autonomização relativa do capital fictício necessária a um processo de financiarização de tal dimensão na economia mundial. Portanto, isso nos leva à conclusão de que, para além de uma série de outras coisas, eu não quero reduzir nisso, mas eu quero enfocar na construção do meu argumento nisso, a aplicação das modernas tecnologias da informação e da comunicação tem apoiado, além de outras coisas, o surgimento de novas formas de expoliação econômica. Dizer isso na virada da década de 2020, como nós estamos agora, claro, é muito mais fácil do que dizer na virada dos 90 para os 2000, ou dos 2000 para os 2010. Porque é claro que agora já está ficando muito mais claro a natureza de aprofundamento da exploração e da expoliação econômica que está por trás dessas tecnologias de digitalização. A gente falou aqui do processo de algoritmificação, de plataformização, que apontam com muita clareza para esses processos de expoliação e exploração. Mas o fato é que um conjunto de pensadores, de pesquisadores, está dizendo isso há muito tempo. E eu mobilizo essa literatura para fazer essa reflexão. O que, de certo modo, aponta a força desse paradigma, a força heurística desse paradigma para pensar esse problema, a sua evolução, o seu desenvolvimento e, quiçá, as suas novas configurações. Bem, descendo ainda mais na dimensão da concretude, o que eu estou mostrando, então, à luz dessa investigação é a própria natureza
né, dos mercados de capitais contemporâneos, uma natureza muitas vezes não conhecida, sobretudo pelo grande público, mas também, em parte considerável, pelo público especializado, dedicado à reflexão da economia política, da sociologia econômica, ou mesmo das ciências sociais em geral. Né? Qual seja que nos mercados de capitais contemporâneos, a busca por ganhos ela é alavancada por sofisticados modelos matemáticos, robôs e softwares de negociação automatizada que buscam ganhos financeiros na casa dos milissegundos, né? 30, 40 vezes mais rápido do que a piscada de um olho humano, é o que leva um desses softwares, desses robôs de negociação, né, algorítmica para trocar um papel. Né? No Brasil, cerca de 50% de tudo que é comprado e vendido na Bolsa de Valores é feito por esses softwares de negociação automatizada, por esses robôs, sem intervenção humana, a não ser, claro, na programação e administração desses dispositivos. Né? Então, meus trabalhos e o livro A Finança Digitalizada em particular recolhe um conjunto de evidências a respeito do cenário brasileiro, né, em dados de mercados, entrevistas com investidores, agentes da Bolsa, programadores, empresários de tecnologia, instituições financeiras, né, conduzi rodadas de entrevistas com esses atores, fiz um trabalho de campo no mercado, em que eu trago, né, um histórico desse processo de digitalização, como ele se deu, quais conflitos ele envolveu e de que forma ele evoluiu a chegar ao patamar que se encontra hoje, né? O que ele tem a ver, o que ele não tem a ver com um processo global, né, mundial, de digitalização das finanças em sentido amplo e assim por diante. Né? O que interessa para a gente saber aqui, para além desses meandros, é que a finança digitalizada, conforme eu defino, ela inaugura um conjunto de novos acontecimentos, riscos, problemas vinculados a essa nova lógica de funcionamento. Portanto, a automatização crescente dos mercados de capitais brasileiros, por exemplo, ela é nitidamente acompanhada por aceleração dos processos, aumento substancial no número e velocidade dos negócios realizados, concentração em diferentes níveis, né, seja no nível dos investidores, empresas listadas em bolsas, corretores, né, o aumento da proeminência de investidores e corretores estrangeiros e a diminuição da participação de pequenos investidores no mercado, e assim por diante. E aí, é claro, né, todo um conjunto de novos riscos e instabilidades, né, episódios de fraude e manipulação de mercado, eu não vou entrar nas especificidades disso, né, os chamados layering e spoofing, em que você utiliza desses mecanismos de negociação automatizada de alta velocidade para basicamente confundir a troca de papéis e utilizar isso para obter ganhos especulativos, os chamados flash crashes, né, em que o mercado ele entra numa queda abrupta sem que os agentes conheçam exatamente por que isso ocorreu. Né, isso aconteceu em 2010 com o índice Dow Jones na Bolsa de Nova York, aconteceu em outros lugares, vem ocorrendo uma série de flash crashes desde então, dessas quedas bruscas, dessas quebras bruscas, que na maioria das vezes sequer os agentes, os reguladores conseguem entender a causa. Né? Você tem uma entropia, uma forma de comportamento desses mercados que se torna imprevisível, inclusive para os técnicos e para os gestores, isso aparece na fala deles, né? Quando a gente conversa com esses agentes mais diretamente ligados a essas dinâmicas, né? O fetichismo, o determinismo tecnológico dos agentes financeiros, né, é uma coisa surpreendente. A tecnologia ela aparece e continua aparecendo a despeito de todas as evidências em contrários, crises, aprofundamento dos riscos de toda a natureza, inclusive do risco sistêmico, a fé cega nos algoritmos que demonstraram sua limitação, seja cognitiva, seja operacional, inúmeras vezes, né, produzindo quebras espetaculares. Vamos pensar no caso do Long Term Capital Management, um fundo que dizia ter a fórmula perfeita para ganho nos mercados e acabou falindo.
né, de dois economistas matemáticos que ganharam o Nobel de Economia, Merton e Scholes, né, abriram um fundo bilionário, esse fundo quebrou, teve que ser resgatado pelo Fed, gerou um impacto brutal. Enfim, a despeito desses episódios, continua aparecendo nos mercados a imagem da tecnologia como um deus ex machina, né, como uma panaceia. É claro que isso tem a ver na imagem e na autorrepresentação, né, dos agentes de mercado para si mesmos e do capitalismo em geral, como um elemento fundamental de possibilidade de salvação do capitalismo em relação às suas próprias contradições, né? E claro que um dos objetivos, eu não vou ter tempo para destacar isso, né? Quero já começar a encaminhar algumas conclusões. Um objetivo fundamental desse controle tecnológico tem a ver com um aprofundamento de previsibilidade e controle, né? Essa é uma busca desesperada do mercado de controlar o caos, a indeterminação, a imprevisibilidade, né, da troca de papéis por meio dessa hipercognição, né, dos algoritmos e das máquinas de processamento de alta intensidade, né? Daí, na busca desse processo, os mercados de capitais passam, digamos assim, por 3 fases de digitalização, né? A eletronificação, quando os processos começam a se tornar eletrônicos e digitais, né? E aí você tem a implementação paulatina, né, das TICs nos mercados, que passam agora a funcionar de maneira, né, computadorizada, a automação, né, que caminha da década de 80 a 2000, que se utilizando da computação, né, se utilizando da microeletrônica, da eletronificação em sentido amplo, os primeiros algoritmos de negociação automatizada, né, a algoritmificação, a matematização dos processos, né, a automação, né, a retirada do agente humano do processo da decisão, da troca de instrumentos financeiros vai aprofundando. E aí, por fim, um processo de aceleração, né, com essas infraestruturas críticas de alta intensidade, baixa latência, né, entre 2005 e 2014, e há quem diga que desde então a gente passa a viver aí uma quarta onda, né, que é a penetração intensa do Big Data, do processamento de inteligência artificial, da aprendizagem de máquina nos mercados financeiros, né, abrindo aí, quem sabe, uma nova conjuntura para a finança digitalizada. Claro que em todos os casos se trata fundamentalmente, como é o caso da financiarização, da autonomização do capital fictício, de ampliar as fronteiras do ganho financeiro de curto prazo, né? Aqui são 2 agentes de mercado estadunidenses, né? O CEO do Intercontinental Exchange, que é um grande fundo que se utiliza enormemente de negociação algorítmica, né? Os chamados quants, e o Jeffrey Sprecher, que diz o seguinte: me diga quais são as regras que eu vou encontrar uma forma de fazer dinheiro em torno delas, né? O que é bastante interessante para pensar institucionalmente e tecnologicamente a fronteira em que trabalham esses mecanismos, né? O Larry Tabb, que é um grande analista de tecnologia do mercado estadunidense, tecnologia de Wall Street, que diz o seguinte: a inovação na aceleração dos dados financeiros está vindo de todas as áreas da pesquisa de software e de hardware. As instituições de serviço financeiro estão sempre dispostas a serem as primeiras a adotarem esses avanços, né, a serem as first adopters, as pioneiras, né, na medida em que a competitividade afeta a lucratividade, né, algo, de novo, que tem a ver com a própria dinâmica da concorrência e da pressão das leis férreas da concorrência no desenvolvimento tecnológico, poupador de trabalho e acelerador dos fluxos que caracteriza como tal o capitalismo, né? Isso se expressa numa tentativa minha de modelar, digamos assim, no sentido mais amplo, esse processo, né, em 2 tendências de tentar construir uma lógica geral de compreensão desses processos
no que eu chamei de ciclo de operação da finança digitalizada e na espiral de complexidade da finança digitalizada. Não vou me delongar nisso, nesses trabalhos eu discuto isso de maneira mais pormenorizada, mas basicamente se trata de pensar, à luz do que a gente já discutiu até aqui, nos seguintes processos, né? Vamos pensar que o que está no, digamos, o motor dessa dinâmica são os incentivos técnicos à financiarização da economia globalizada. Como que isso compõe, então, esse ciclo de operação da finança digitalizada, né? Como se trata de um ciclo, a gente pode começar por qualquer uma desses aspectos, né? Pensemos, então, comecemos pelo investimento tecnológico, que está aqui junto de uma dessas flechas, né? O investimento tecnológico, ele atua no encurtamento dos fluxos de espaço-tempo, que, por sua vez, está vinculado ao crescimento no número e no volume de negócios, o que é um incentivo para as inovações financeiras, que trabalha nesse número e nesse volume. Isso abre um conjunto de novas dificuldades técnicas adicionais para o controle e a regulação dos mercados, né, que são ampliadas por uma espiral de aprofundamento da complexidade dos mercados, que, claro, dificulta o trabalho dos reguladores, dos controladores, etc. Isso, evidentemente, está ligado ao aumento do ganho financeiro, que, por sua vez, se relaciona ao aprofundamento dos processos de centralização e concentração de capitais entre investidores e poucos mercados financeiros, todas essas tendências observadas empiricamente. Eu vou trazer alguns dados muito rapidamente para vocês aqui, na dinâmica dos mercados, né? Isso está ancorado e sustentado pelo que eu chamei de espiral de complexidade da finança digitalizada, que tem a ver com uma tentativa de descrever o aumento, né, de opacidade, de complexidade, do risco que ocorre nos mercados a partir dessas dinâmicas, né? Pensemos que o motor dessa espiral, agora não só mais um ciclo, mas uma espiral que se aprofunda justamente na direção do aumento da complexidade do mercado. Pensemos que a busca por ganhos crescentes, ativados pela concorrência, é o motor fundamental dessa espiral. Mais uma vez, pensemos no investimento em pesquisa e desenvolvimento, no investimento tecnológico, que tem a ver com a implementação de novas tecnologias, a implementação de novas tecnologias no mercado, à luz desses novos desenvolvimentos, produz uma série de embates políticos e sociais, né, entre investidores com diferentes interesses, governos, reguladores e sociedade, e esses embates abrem, né, o ambiente para uma reconfiguração institucional e sociotécnica, ou seja, os mercados se reconstroem, se reconstituem à luz desses embates que têm a ver, que dizem respeito, fundamentalmente, ainda que não só a implementação dessas tecnologias, algo que chama, né, um novo investimento em pesquisa e em desenvolvimento para explorar as novas brechas, espaços, né, desse novo ambiente institucional e sociotécnico, que, por sua vez, ativa a implementação de novas tecnologias, que volta a abrir embates políticos e sociais no interior desses mercados, que produz uma nova reconfiguração institucional, pensando que esse processo caminha justamente no aprofundamento da complexidade, da opacidade, da concentração, que amparam o ciclo de operação da finança digitalizada que eu descrevi há pouco. Isso aqui são alguns dados, eu não vou dado avançar, né, já do tempo, eu não vou gastar muito tempo neles. Basicamente, eles corroboram o que eu estou dizendo aqui, o aumento do número de negócios realizados com colocation, que é um sistema em que você basicamente implementa a sua máquina dentro do sistema da bolsa para que você diminua a latência e a velocidade da transação, se conectando diretamente ao seu servidor dentro da bolsa. Quem usa colocation é basicamente para usar robô e algoritmo de negociação automatizada. Então, isso aqui basicamente é uma imagem do quanto vem subindo a importância desses mecanismos de negociação automatizada, desses robôs, desses softwares, né, que chega a quase 50% de tudo que é comprado e vendido na Bolsa de Valores no Brasil, né? O volume financeiro aumentado, movimentado pelos chamados high frequency trading, negociações de alta frequência ou alta velocidade,
dessas nos milissegundos, como eu disse, no mercado de ações brasileiro, o número médio de negócios diários realizados, né, ou seja, o fracionamento dos negócios, que cresce justamente também em decorrência da adoção desses mecanismos tecnológicos, a concentração, né, porcentagem do mercado na mão das 5 maiores corretoras, algo que só fez aumentar desde então, a concentração, né, eu falei, enfim, aqui ilustrada por outro dado, o número de corretoras registradas, a composição do mercado por tipo de investidor, que se altera consideravelmente, aumentando a importância de investidores estrangeiros, investidores internacionais e diminuindo a importância de pessoas físicas, ainda que isso não dependa só da dinâmica tecnológica, mas da própria dinâmica macroeconômica e econômica em sentido amplo, né? Os incentivos e desincentivos materiais disponíveis para que as pessoas entrem ou deixem ou saiam do mercado de capitais. E, por fim, né, encaminhando, então, o encerramento da nossa discussão, pensar nos desdobramentos políticos e sociais desse processo. Né? Fica claro que há uma ampliação das dificuldades para a regulação e regulamentação dos mercados, se observa uma ampliação, o que tem a ver, né, com uma ampliação dos riscos, desequilíbrios e possibilidades de crise nos mercados, a ampliação do risco sistêmico em sentido amplo, né? O aumento da concentração econômica dentro e fora dos mercados de capitais, o que acaba impactando no crescimento das desigualdades econômicas, políticas e sociais em sentido amplo. A gente sabe que parte desse processo, né, como vem sendo discutido pela literatura especializada, de grande aprofundamento da desigualdade, tem a ver com a importância relativa, crescente, dos mercados financeiros e dos mercados de tecnologia, não por acaso. Daí eu volto a chamar a atenção para a pertinência de pensar essas duas coisas de maneira interrelacionada, né? Quer dizer, não há plataformização sem financiarização, e a financiarização, né, se utiliza, né, numa nova rodada de reconfiguração dos seus processos, da própria dinâmica da plataformização e da reconfiguração material, produtiva e econômica que ela significa, né? Basta pensar aí a emergência das novas fintechs, das novas tecnologias financeiras, enfim, abriria um outro capítulo para a gente pensar e discutir aqui. E, claro, se relaciona a esse processo, além de outras distorções, o crescente poder político dos operadores financeiros em definir os rumos sociais e políticos das nossas sociedades, quer dizer, o mercado, né, votando a partir dos seus índices, dos seus supostos humores, a sua aprovação ou sua desaprovação a cada desdobramento político que ocorre nas democracias, né? Sejam eleições, candidatos, legislações, protestos e assim por diante, né? O mercado é sempre, talvez, o agente mais importante em termos das mensagens que passa para a classe política e do medo, da angústia da classe política em atendê-lo acima de tudo e acima de todos. Né? Enfim, a partir desses processos vai ficando evidente que os mercados financeiros em todo o mundo têm paulatinamente deixado de financiar as atividades produtivas que geram renda e emprego para se tornar ainda mais, né, uma espécie de circuito semi-fechado na busca constante de ganhos quase que puramente especulativos, né? Claro que, novamente, há aqui uma relação desse processo com o aumento das desigualdades e com a perpetuação das crises econômicas, com esse estado praticamente de crise permanente, ou desse neoliberalismo de crise no qual a gente está inserido, né? E claro que a teórica função aí que os livros textos de teoria econômica conferem aos mercados financeiros como alocadores de necessidades econômicas, na medida em que possibilitam o encontro de compradores e vendedores, tomadores e emprestadores de recursos, que viabilizem, né, negócios, a produção econômica como um todo, né, essa produção que gera consumo, gera renda, emprego. É claro que isso perde cada vez mais relevância, em detrimento de uma lógica crescentemente especulativa, que drena e concentra os excedentes da produção social
na esfera financeira, né? Excedentes esses que passam a ser, como a gente viu, retroexplorados por meio da arbitragem na escala de milissegundos, viabilizada por avanços tecnológicos de pontas, como os que eu apontei. Aqui eu gastaria, né, algum tempo descrevendo para vocês outras informações que me parecem relevantes, mas eu acho que a gente já está passando aqui, talvez, do tempo razoável para essa sessão, então vou ser mais sumário, né? Aqui é o lobby dos grandes fundos quants, né? Dos high frequency traders, dos negociadores de alta frequência na política estadunidense, né? Uma quantidade crescente a cada ano. Eu trago alguns desses dados dos meus trabalhos, discuto também uma breve linha do tempo no desenvolvimento da evolução tecnológica do mercado de capitais nos Estados Unidos, o que isso tem a ver com essa trajetória que eu apontei para vocês, seria meramente ilustrativo. Isso aqui é daqueles flash crashes que eu apontei para vocês, talvez o mais famoso, mas como esse aconteceram vários outros, né? Quer dizer, vocês veem aí que o mercado está vindo numa negociação mais ou menos estável e, de repente, ele cai, né, brutalmente e volta e depois se restabelece, queimando uma quantidade de capital na ordem de bilhões de dólares, né? Mais especificamente 4,1 bilhão de dólares. E, claro, com impactos secundários os mais diversos, uma queda de quase 10% no espaço de poucos minutos, né? Enfim, com isso eu encerro a minha apresentação aqui, agradecendo enormemente a atenção, a paciência e o tempo de vocês para acompanhar esse debate. Eu espero que ele tenha sido instrutivo e tenha possibilitado, à luz, né, dessa agenda de trabalho, à luz desses objetos que eu busco discutir, né, nos meus trabalhos recentes, particularmente nesse dedicado à finança digitalizada, um pouco mais sobre essa relação premente, fundamental, entre financiarização e tecnologia para pensar a natureza do capitalismo contemporâneo. Mais uma vez, obrigado aos colegas do Instituto Humanitas, da UFRN, e a todos vocês pela oportunidade de discutir esse assunto, que, claro, né, eu sou suspeito para dizer, me parece de grande importância do ponto de vista econômico, político e social, e, claro, da própria configuração daquilo que impacta, né, nas nossas vidas e na dinâmica social como um todo. É isso, então, gente. Espero que a gente siga fazendo esses debates nos espaços que forem possíveis, e estou à disposição de vocês, pelos canais que houver, para esclarecer dúvidas, para conversar sobre essas discussões, para continuar levando esse debate mais além, e, portanto, um convite a vocês, não só a se aventurar por esses trabalhos, mas também para levar mais adiante essa nossa conversa. Valeu, gente, muito obrigado, um abraço, até a próxima.